Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui nos acompanham para mais este evento da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Hoje é o nosso segundo dia do nosso Congresso BRITIAN sobre relações bilaterais Brasil-Reino Unido. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e usarei os minutos iniciais para falar um pouquinho sobre a nossa instituição, que tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. É neste contexto da nossa missão que acontece, então, este evento e tantos outros que a Câmara tem realizado. Ao longo deste ano foram mais de 70 eventos, desenvolvendo aí estratégias de relacionamento entre associados e os principais representantes do poder público brasileiro, além de, claro, nossa parceria muito próxima com o governo britânico no Brasil. A Câmara opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e nós temos comitês setoriais que compreendem indústrias específicas no nosso país, indústrias relevantes no nosso país, bem como temas que são transversais a diferentes indústrias. Então, eu convido aqueles que hoje, e aqueles e aquelas que nos assistem, para que visitem o nosso site no britian.com.br para que conheçam um pouco mais sobre as diferentes áreas de atuação da Câmara. Eu quero, então, fazer os meus agradecimentos em nome da BRITIAN, inicialmente aos associados mantenedores, cujas marcas estiveram, então, divulgadas logo no slide inicial, antes de darmos início a esta sessão. Agradeço a todo o time que está envolvido com a realização deste encontro, primeiramente o time da BRITIAN, que organizou diretamente este webinar, hoje nas pessoas de Luiz Guilherme Primos, presidente do Comitê Legal em São Paulo, e Leonardo Martins, presidente do Comitê Legal no Rio de Janeiro. Eles, inclusive, atuarão como moderadores deste segundo dia do nosso congresso. E, claro, também agradeço aos integrantes do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, outro comitê envolvido com a realização deste evento, em nome da Renata, então, Sucupira e Thomas Fels, que representam, então, presidente e vice-presidente deste comitê. Quero também agradecer ao time interno da BRITIAN, que com muita competência organiza e faz eventos como esse acontecerem, e tem trabalhado muito fortemente, não só na operação, mas também em toda a divulgação, para que a gente tenha uma plateia bastante forte aqui conosco, como temos hoje, mais também para este encontro. Agradeço também a Lisa Whedon, um prazer revê-la. Lisa é ministra, conselheira e cônsul-geral interina do Reino Unido em São Paulo. Ela falará com vocês algumas palavras, então, logo após a minha abertura. É um prazer revê-la, Lisa, como mencionei. E o nosso keynote speaker de hoje, Sandro de Vargas Serpa, subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal. Também os nossos agradecimentos por estarem aqui conosco. Os nossos palestrantes de hoje, Fabrício Panzini, gerente de políticas de integração internacional da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigada, Fabrício, pela sua presença e disponibilidade de estar conosco. Também Roberto Salles, sócio da KPMG, uma de nossas empresas, então, associadas aqui conosco. Um prazer tê-los também nesta conversa. Fausto Pereira, gerente regional tributário da Anglo-American, outra empresa associada. Um prazer ter você conosco, Fausto. Muito obrigada. E Patrícia Vilarouca, assessora especial da Política Econômica da Embaixada no Reino Unido, no Brasil. Um time de peso aqui para uma discussão que eu tenho certeza será muito rica. O Congresso BRITIAN Relações Bilaterais Reino Unido-Brasil teve início ontem, como eu mencionei, né? Hoje é o nosso segundo dia. Ontem tratamos do tema facilitação do comércio na agenda bilateral Brasil-Reino Unido. E ontem tivemos a participação de representantes do governo britânico no Brasil, do Itamaraty, do Ministério da Economia e da Embaixada do Brasil no Reino Unido. O vídeo do evento de ontem já está disponível no canal da BRITIAN no YouTube. Hoje, o evento, então, acontece agora das 11 horas da manhã até as 13 horas, horário de Brasília, e vai debater as perspectivas para um acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o Reino Unido. Quero desejar a todos e todas um excelente evento, uma excelente discussão, e passo, então, a palavra a Lisa Whedon. Lisa, está com você. Muito obrigada pela atenção e um ótimo encontro. Obrigada.
Obrigada, Ana. Prezada Ana Paula Vitelli, presidente da Bridgecham Brasil. Prezadas panelistas e participantes. É um prazer fazer parte deste painel de abertura nesta manhã. Na verdade, este painel é um desafio para mim. Eu preciso falar sobre tributação em português. Dois grandes desafios para mim, mas eu vou tentar para vocês. Então, vamos ver. Então, passando quase um ano da saída do Reino Unido da União Europeia, eu não posso acreditar, quase um ano, temos vivido uma nova política comercial, mais autônoma e ambiciosa. Um dos exemplos mais recentes desta nova fase é a campanha Made in the UK, Sold to the World, que consiste em uma estratégia audaciosa de atingir 1 trilhão de libras em exportações britânicas até metade da próxima década. Muitas para o Brasil, eu espero. Além disso, queremos cobrir 80% de nosso comércio internacional com acordos de livre comércio até o final do próximo ano. É evidente que o Brasil tem sido e vai continuar sendo um parceiro fundamental para atingirmos estas ambições. Enquanto progredimos com agendas ambiciosas de parcerias comerciais, nossa visão é que podemos trabalhar conjuntamente para resolvermos barreiras ao comércio e ao investimento que impactam empresas britânicas e brasileiras também. Hoje, uma das principais barreiras é a falta de um acordo para evitar dupla tributação. Eu tenho certeza que assinar este acordo será essencial para complementar os benefícios de futuras parcerias comerciais bilaterais, principalmente para atrair investimentos produtivos e aumentar o comércio em serviços. Um acordo para evitar dupla tributação com o Brasil é uma prioridade para o governo britânico. Naturalmente, quando falamos sobre assinar o acordo alinhado com as melhores práticas internacionais, também falamos sobre a adesão brasileira à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O governo britânico tem apoiado o Brasil a se tornar membro da organização, tanto a nível político como também a nível técnico. Um exemplo importante é o projeto sobre preço de transferência, implementado pela Receita Federal, conjunto com o OCDE e financiado pelo Reino Unido. Mas olhando o cenário político e econômico, vejo que agora é o momento ideal para o Brasil e o Reino Unido iniciarem as negociações. O acordo moderno e ambicioso irá aumentar os fluxos comerciais e de investimentos, gerar maior apetite para a atração de investimentos produtivos, além de auxiliar na retomada das economias pós-Covid-19. Os benefícios são claros para os dois lados, e estou segura que é possível encontrar o meio termo adequado para iniciarmos as negociações assim que possível. O Reino Unido tem construído uma agenda comercial ambiciosa como o Brasil, e o Bridgecham tem um papel fundamental nesse parceiro. Iniciar negociações com a Receita Federal será um passo muito importante, já que essa também é a principal demanda das empresas de ambos os países. Eu sei que a minha colega Patrícia Villaruca vai cobrir os detalhes
graças a Deus, para mim, dessa agenda, é como podemos construir uma solução em conjunto. Mas gostaria de encerrar enfatizando que o Reino Unido está pronto para iniciar negociações com o Brasil. Muito obrigada e bom evento para todos. Lisa, muito obrigado. Não só falou muito bem o português, como falou muito bem das questões econômicas e tributárias que temos aí no pipeline. Bom dia a todos. De início, agradeço à nossa presidente, Ana Paula Vitelli, pela Lisa ouvindo as palavras aí inaugurais do nosso segundo dia do evento. Como já antecipado pela Ana Paula, hoje trataremos das perspectivas para um acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Reino Unido. Agradeço também a Carolina Ures, a presidente da Brit em São Paulo, pela moderação do evento de ontem, que foi sensacional, e ao nosso presidente Fábio Caldas, presidente da Brit aqui do Rio de Janeiro, por esses 2 dias de evento. Agradeço igualmente aos nossos palestrantes, que serão apresentados individualmente antes de cada uma das suas apresentações que seguirão. E, obviamente, obrigado a quem nos assiste pelo canal do YouTube ou aqui no link do Zoom. Bom, eu vou rapidamente dar uma rápida explicação sobre a dinâmica do congresso, desse webinar, que quem participou de ontem, literalmente, nos mesmos moldes. Então, o evento está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e no canal da Britam do YouTube. As perguntas somente podem ser enviadas pelo Q&A da plataforma do Zoom, tá? Já que pelo chat do YouTube não conseguimos fazer a moderação durante a apresentação do evento. E as perguntas, sempre pedimos que, na medida do possível, sejam identificados o nome da pessoa que o faz e a empresa que representa, se só para fins de identificação o propósito. Haverá uma curadoria, no evento de ontem, os debates foram tão entusiasmados que tivemos até pouco espaço para perguntas. Imagino que o mesmo ocorra por hoje, pela relevância e pela profundidade do exame dos temas que seguirão. Então, na medida do possível, tentaremos endereçar todas as perguntas e aquelas que, porventura, não consigamos endereçar durante o evento, assumimos o compromisso de endereçá-las a posteriori. Então, com isso, sem maiores delongas, passo a palavra ao meu amigo Luiz Guilherme para a sequência do evento. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, obrigado, Léo. Obrigado, Ana Paula, pela apresentação, obrigado, Liz, obrigado a todos que estão aqui conosco. Agora nós vamos ter uma keynote speech. Keynote é um termo que vem da música, muito interessante. É a nota principal, é aquela que dá o tom, em torno da qual gira toda a harmonia. Então, nós já tivemos aqui a Lisa dizendo que o tema do acordo para evitar a dupla tributação é prioritário para o governo britânico e nada melhor do que a gente ouvir agora a posição do governo brasileiro a respeito disso. Então, para isso, nós temos aqui como keynote speaker hoje o subsecretário de Tributação e Contencioso Sandro de Vargas Serpa, que é graduado em Ciências Náuticas, especialista em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2001, exerceu a função de subsecretário de Tributação e Contencioso de 2009 a 2013 e exerce novamente desde 2019 essa função. De 2013 a 2017, atuou como adido tributário e aduaneiro junto à Embaixada do Brasil, Washington, nos Estados Unidos. E ainda ministra aulas em cursos de pós-graduação e em cursos de formação de auditores fiscais e analistas tributários desde 2007. Certamente vai ser uma fala muito valiosa. Onde está o Sandro, que não o vejo mais? Sumiu da minha tela. Mas, Sandro, é com você. Estou aqui. Saí da sua tela, mas estou aqui. Então, é com você. Está com a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o gentil convite da Britam, a participação da Receita Federal do Brasil.
cumprimentar a doutora Ana Paula Vitelli. Em nome dela, eu gostaria de cumprimentar a todos. E a senhora Lisa Weedon também, nossa vice-conselheira e cônsul-geral interino do Reino Unido aqui em São Paulo. Temos muito prazer de estar com a senhora novamente. Patrícia, também já tivemos, Vila Roca, também tivemos o prazer de estar com você aqui em Brasília, na Embaixada do Reino Unido. Então, realmente, ficamos muito felizes de participar desse evento. Como todos sabem, como todos têm acompanhado, o Brasil tem passado por atualizações graduais de sua política tributária, buscando o equilíbrio entre a conformidade com práticas internacionais adotadas por países altamente desenvolvidos, como é o caso do Reino Unido, e as necessidades ou condições de um país como o nosso, ainda em transição em sua economia. O Brasil possui atualmente 35 ADTs em vigor, sendo 23 deles negociados com países da OCDE. Esses tratados cobrem uma parcela significativa dos fluxos de investimento e refletem fluxos comerciais importantes. Porém, nós reconhecemos que há espaço para avançarmos. Existem características que moldaram e que ainda hoje influenciam, ainda que em menor medida, a política tributária brasileira interna e internacional, entre as quais eu gostaria de destacar a posição de importador líquido de capital, que implica déficits em pagamentos de rendas como dividendos, juros e royalties. Por outro lado, o Brasil tem particular interesse em atrair capital e tecnologia, mas sem criar lacunas para planejamentos tributários agressivos ou desequilíbrios concorrenciais entre empresas estrangeiras e nacionais. Nesse contexto, busca-se um equilíbrio razoável entre esses fatores na política tributária. Os ADTs brasileiros buscam endereçar casos reais de dupla tributação ou de tributação excessiva, mantendo-se a tributação compartilhada em boa parte dos rendimentos, tais como serviços técnicos, ganhos de capital, dividendos e royalties. Além disso, os ADTs brasileiros buscam fomentar as relações bilaterais, sem abrir oportunidades para triangulação e trade shopping. Ontem, quarta-feira, os técnicos a cargo das negociações de ambos os países se reuniram para discutir os principais pontos das políticas tributárias. Concluíram que as atuais discrepâncias nas políticas tributárias dificultam a imediata abertura de negociações formais de um ADT. Em vista disso, as partes esperam manter o contato no futuro próximo para determinar se há novos desenvolvimentos que permitam a abertura da negociação de um ADT, visto que há um desejo genuíno de ambas as partes em progredir nesse tema. Com relação aos desenvolvimentos recentes, apontamos que o Brasil tem buscado maior alinhamento com a abordagem recomendada pela OCDE para as regras de preço de transferência. Esse projeto tem sido desenvolvido com o apoio da OCDE e financiado pelo Prosperity Fund, pelo que agradecemos o apoio imprescindível do Reino Unido nessa empreitada. Ainda conectados aos temas da OCDE, o Brasil tem alta taxa de adesão a instrumentos da OCDE, e compatibilidade com os princípios centrais do CFA, Core Principles of the Committee on Fiscal Affairs. Também estamos fortalecendo a resolução de disputas bilaterais em ADTs por intermédio de procedimentos amigáveis, Mutual Agreement Procedure, e estamos renegociando ADTs antigos para alinhá-los às recomendações do projeto BEPS da OCDE. Estamos trabalhando para ampliar a rede brasileira de ADTs, como já disse, mantendo as linhas principais da nossa política tributária. O Brasil também tem mantido participação ativa nos fóruns internacionais, como o Fórum Global de Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários e o projeto de digitalização da economia no âmbito da OCDE, bem como em grupos de trabalho afins no âmbito da ONU. Por fim, lembramos que está em debate no Congresso Nacional uma ampla reforma tributária com duas frentes. De um lado, a proposta para reformar a tributação indireta almeja uma necessária simplificação do sistema tributário nos âmbitos federal, estadual e municipal. De outro, discute-se a reforma do imposto de renda, que inclui proposta para redução do imposto de renda das pessoas jurídicas e restabelecimento da tributação de dividendos, de modo a alinhar o país a práticas internacionais e facilitar sua inclusão nas cadeias globais de valor, inclusive mediante a expansão de sua rede de acordos tributários. Eram essas minhas palavras iniciais e eu vou continuar participando. Eu tenho outro evento, mas vou continuar participando no início para assistir a fala dos demais palestrantes.
Muito obrigado pelo convite novamente. Um bom dia. Nós agradecemos a subsecretário Sandro pelas palavras. De fato, apostamos e confiamos aí na evolução dessa negociação, desse tratado aí que tanto almejamos. Bom, com isso, passamos ao nosso primeiro palestrante, o Fabrício Panzini, que nos brindará aí com o tema Desafios e Prioridades do Setor Empresarial. O Fabrício, ele é gerente de políticas de integração internacional da CNI, possui vasta experiência na área de comércio internacional, tendo atuado na Fiesp. Suas principais áreas de atuação são negociações de acordos comerciais, defesa comercial, investimentos internacionais. Possui vários artigos e trabalhos acadêmicos publicados em áreas como acordos de comércio, OMC, defesa comercial e investimentos, e é coordenador do livro Políticas Industriais e Comerciais da China à luz das regras da OMC. É formado em Relações Internacionais pela Faculdade de Campinas, pós-graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Economia Política pela PUC São Paulo. Então, Fabrício, a palavra é sua, somos todos ouvidos. Muito obrigado, presidente Leonardo. Muito obrigado pelo convite da Câmara. Parabéns pela iniciativa. Acho que é um debate que está amadurecendo, né, na nossa sociedade. Acho que o setor empresarial tem amadurecido também nas suas propostas, no seu entendimento sobre o modelo brasileiro de dupla tributação vis-à-vis aí ao que se tem internacionalmente. Agradecer ao Luiz Guilherme, a Mayra, a Renata, a Lisa, todo o time aí da Embaixada e da Bridgechan especificamente. Eu vou passar aqui um pouquinho da nossa apresentação e eu espero que ela esteja na tela para vocês aí, vocês me digam. Mas o primeiro ponto que eu queria começar quando a gente fala, né, do tema de integração por cadeias de valor, que ele não é um tema restrito à parte comercial apenas, né, ou de acordos de comércio, ou da política comercial do país, né? Ele depende muito de harmonização de regras tributárias internacionais e depende de regras tributárias internacionais que não onerem mais ou deem mais autonomia ao país em relação aos seus concorrentes, né? Então, um dos caminhos que nós entendemos que o Brasil deve perseguir mais integração global é por meio da melhoria e da ampliação da sua rede de acordos para evitar dupla tributação, e a melhoria e a ampliação elas estão intimamente ligados, né? Sobretudo aí quando a gente está falando de um governo que tem puxado mais essa agenda de inserção internacional brasileira, esse aqui parece um instrumento poderosíssimo para se fazer isso. Meu próximo slide aqui é começar a falar um pouquinho... Fabrício, deixa eu só te interromper. Não sei se para todos, mas para mim aqui a tua tela continua no slide o primeiro slide da tua apresentação. Ele está congelado aqui. Para mim já está no slide... já está no slide 3. Acho que é melhor você pilotar pelo próprio PowerPoint, Fabrício, por favor. Isso, agora mudou. Tá, perfeito. Obrigado. Oi? Colocar um pouquinho mais de zoom. Tá certo. Já melhorou, obrigado. Ok. Então, o que a gente nota um pouco desse modelo brasileiro, né? E aqui fazendo um grande resumo, né? Que as empresas acabam pagando mais tributos para comercializar serviços, né? Serviços técnicos, empresariais, que são importantes para a produtividade, para a competitividade interna, que as empresas brasileiras acabam pagando mais tributos também quando ela comercializa royalties, os empréstimos internacionais com os países com os quais
faltam esses acordos, né, ou que há os acordos, inclusive atuais, ele acaba sendo mais onerado. Alguns acordos com países prioritários também não temos, e aí mostrar na sequência uma comparação internacional. E há descompasso também entre regras brasileiras internas, né, de preço de transferência, que é justamente esse comércio entre matriz e filiais, ou entre matriz e partes relacionadas ao exterior, que é o coração, né, dessas cadeias de valor, né? O comércio intra-setor, intra-firma, como a gente quiser chamar. Espero tenha passado aí para o próximo slide. É um comparativo internacional do número de acordos para evitar dupla tributação dos países. Opa, um minutinho. Trazendo de volta aí para a tela. E a gente nota que o Brasil está ali, tem 35 acordos, né, como o Sandro Vargas colocou, que a gente colocou 33, porque imagino que ainda tem alguns para entrar em vigor, que a gente já tem assinado, mas ainda não internalizado. De qualquer forma, se a gente tiver aí 35 ou 34, a gente está nesse grupo de países aí, ao lado aí da Venezuela, né, com o menor número de acordos para evitar dupla tributação. E se a gente comparar com aqueles países que a gente, né, almeja chegar, sejam os emergentes ou sejam os países desenvolvidos, há um número mais amplo, né, de acordos para evitar dupla tributação. Vamos começar a comparar com alguns, né? Os Estados Unidos têm o dobro de acordos que o Brasil, a Indonésia chega a quase 70, aí, a África do Sul 79, o México ali, pouco antes, os Estados Unidos já tem 60, né? Ou seja, 25 acordos a mais que o Brasil. E se a gente for para Índia e China e Reino Unido, né, que é de quem a gente está falando aqui, os números são ainda mais impressionantes, né? Índia 94, China 110 e o Reino Unido 149. Então, se a gente não está na rabeira, né, a gente está no grupo de países que menos tem acordo para evitar dupla tributação, e isso com certeza tem impactos para a nossa competitividade, embora a gente tenha aspectos do nosso modelo que até favoreçam, não sendo a maioria deles, né? Os aspectos, no geral, não favorecem, né, a integração. Além desse número limitado de acordos para evitar dupla tributação, a gente não tem acordo com países que são realmente relevantes, assim, em algumas das nossas pautas, né? Claro que a gente tem, aí, como o subsecretário Sandro colocou, 25 desses acordos com países da OCDE, e alguns desses 5 desses 25 são realmente bons modelos, os demais não tanto. Mas, por exemplo, se a gente pegar investidores estrangeiros do Brasil ou países os quais o Brasil investe, né? Estados Unidos é o primeiro nessas duas listas, o Brasil não tem acordo. O Reino Unido é o terceiro na lista de investidor estrangeiro e também está no top 10 de investimentos brasileiros no exterior. A Alemanha aparece aí também com destaque, também o Paraguai como destino dos nossos investimentos, né? Então, são 5 países os quais a gente não tem acordo para evitar dupla tributação. Fazendo uma ressalva que foi anunciado recentemente o acordo com a Colômbia, né? Então, parece que as negociações foram concluídas, mas não se teve ainda acesso ao texto e as informações gerais, se realmente, né, a gente tem um acordo firmado, né? Houve também uma consulta levada também por CNI, Anshan, com 50 grandes multinacionais alemãs, britânicas e americanas, né? E aí eu queria trazer um resumo dos resultados dessa consulta. 63% dessas empresas consideram que um ADT aumentaria investimento nessas empresas no Brasil, estimularia ao menos. O número maior que nós temos, 86%, considera que isso contribuiria para o aumento do comércio de serviço entre os países, que é crucial, né, para falar de produtividade no setor de serviços ou na indústria. 54% dizem que contribuiria para aumentar a aquisição de novas tecnologias pelo Brasil, royalties. 77% considera que estimularia o comércio, inclusive de bens,
porque facilitaria o investimento, aumentaria o investimento. 83% consideram que uma eventual tributação de dividendos pelo Brasil seria muito relevante para esses acordos de fato acontecerem, né? E 63% considera que reduziria o custo de financiamento para empresas no Brasil. Então, nós temos aqui um termômetro do setor privado bem importante em relação à importância desses acordos e dito, né, pelas próprias empresas britânicas, como, né, a gente está aqui no British, né? Queria mostrar um pouquinho para vocês essa diferença do modelo brasileiro em relação ao modelo da OCDE, embora não vá entrar em detalhes, porque eu sei que tem gente mais competente que eu que vai falar sobre isso ainda nesse painel. Mas, basicamente, um acordo de dupla tributação, ele tenta resolver duas coisas, né? A competência tributária sobre qual autoridade fiscal vai ficar, se no país de origem, no país de residência, e as alíquotas que vão ser aplicadas, as alíquotas máximas que vão ser aplicadas para cada um desses rendimentos, né? Então, a gente tem aqui os rendimentos, serviços, royalties, juros, dividendo, ganhos de capital, em que, no caso da OCDE, a maioria deles prevê a tributação só na residência, com alíquotas limites que chegam até 15%, mas, em geral, são alíquotas de 5%. E, no caso do Brasil, você acaba tendo praticamente todos os rendimentos, a depender do acordo. Como eu disse, tem 5 acordos que tem uma questão mais favorecida, né? Desculpa, mais alinhada com a OCDE, mas que o Brasil tenta tributar tanto na residência quanto na fonte, né? É o caso de serviços, royalties e ganhos de capital. Em muitos casos, as alíquotas limites são maiores, 5 pontos percentuais até 10 pontos percentuais do que a alíquota praticada na OCDE. Então, de fato, o modelo brasileiro ainda tem uma dupla tributação dele, dos rendimentos, e tem alíquotas mais altas. Como eu disse, acordos com a Suécia, Japão, Finlândia, França e Áustria, 5 países que são da OCDE, né, desses 25, você tem uma questão dos serviços só cobrado na residência e não na fonte, o tributo, né? Então, aí você não tem essa dupla tributação, o que acaba até favorecendo algum tipo de instalação de empresa ali, etc., né? E, então, ressaltar esse ponto aí, que alguns acordos são bons, né? A CNIF tomou cuidado nesses últimos anos, em conversas muito com a Receita Federal, com o Flávio Araújo, assessor, com os próprios secretários da Receita Federal, secretário Toshi, secretário Rachid, o secretário Barreto, anterior também. Nós chegamos a apresentar muitas das conclusões desses nossos estudos. O primeiro deles foi a análise da rede brasileira de acordos de dupla tributação, como que ela se difere da OMC, da direita para a esquerda, né? O segundo, melhorias, inclusive nos ADTs existentes atualmente, e 3 papers que a gente fez recentemente para tentar aproximar o modelo brasileiro, tanto de Estados Unidos, Alemanha, quanto de Reino Unido, para que a gente possa chegar mais próximo possível dessa convergência e assinar esses acordos que vão fazer bem para a nossa economia e vão atender, né, aos objetivos do governo e do setor empresarial, que é se internacionalizar mais, estar mais presente na economia mundial. Passar aqui alguns acordos que a gente prevê a necessidade de revisão, principalmente no tema de serviço, para que seja tributado apenas na residência, para que isso seja, né, resolvido, ou pelo menos, né, em acordos que há alguma flexibilidade para alguma tributação na fonte de alguns serviços, e que as alíquotas limites não passem aí de 10%, no caso de royalties e juros, por exemplo. E, para terminar, queria colocar um pouquinho de avanços, né, que houve na agenda de dupla tributação recentemente. Recentemente, acho que a gente pode dizer desde o início da década passada, né,
a gente internalizou acordos com Turquia, Venezuela, Trinidad e Tobago, Rússia, Emirados Árabes, Suíça e Singapura. Alguns desses ficaram muito tempo parados, ou na Casa Civil ou no Congresso, então foi um avanço. O avanço principal que eu reputo aqui foi a mudança da lei em 2015, que determinou que a CSLL fazia parte dos tributos nos acordos de dupla tributação, que também seriam retirados ali do cálculo. A gente tinha uma situação muito complicada, que 1/3 dos nossos acordos não se sabia se a CSLL aplicava, 1/3 ela se aplicava expressamente e 1/3 ela não se aplicava. Então, a gente ficava com acordos de dupla tributação completamente diferentes num tributo que é crucial, né? Que completa, né, o imposto de renda, né? Houve decisões de solução de consulta sobre não incidência de imposto de renda na fonte em acordos, por exemplo, com Finlândia, França e Peru na importação de serviços. Houve a celebração recente do acordo com o Uruguai, houve uma revisão do ADT com a Argentina, com algumas melhoras, outros pontos a gente um pouco mais crítico, e houve a conclusão de negociação, pelo menos foi isso que o comunicado dos presidentes de Brasil e Colômbia colocaram, do acordo entre Brasil e Colômbia. Para finalizar, o último slide, aqui a gente traz um pouco da questão com o Reino Unido. Vou entrar muito pouco nessas recomendações de como aproximar, porque eu acho que quem vai proceder na fala depois de mim vai tratar exatamente disso. Mas nós temos quase 3 bilhões de exportações brasileiras de bens para o Reino Unido. Mas o Reino Unido é o 5º maior destino das exportações do Brasil de bens de média e alta tecnologia, que são bens justamente que precisam mais de serviços para agregação de valor e bens que também precisam, né, de royalties e tecnologia para agregar valor. 75% das exportações para o Reino Unido são industrializados. O Reino Unido é o 6º destino de exportação de serviços do Brasil também. Então, essa facilidade de importar e exportar serviços vai ajudar, né, uma relação que já é importante. E daquilo que a gente importa do Reino Unido, 85% são de bens de média e alta tecnologia. Novamente, é uma pauta importante aqui. E o Reino Unido é o 2º principal origem nos últimos anos de investimento estrangeiro no Brasil. Então, não temos dúvida que esses dados falam muito por si só sobre como um ADT especificamente ajudaria. Nós aqui identificamos 3 pontos. Identificamos que o modelo brasileiro tem convergências com alguns da OCDE, mas identificamos esses 3 pontos em vermelho aí que a gente precisa fazer esforços para ou o Brasil, né, convergir mais com o modelo internacional, caso de serviços, preço de transferência, ou o Reino Unido se aproximar um pouco também, né? Pode ser o caso da solução de controvérsias aqui, eventualmente algum meio do caminho no tema de tributação de serviços. Mas eu acho que a mensagem que eu deixo final é de que não só uma agenda prioritária de acordos de dupla tributação, senão um acordo prioritário com o Reino Unido, por todos esses dados que a gente está colocando aqui de importância no comércio tecnológico, importância em investimentos e importância também no comércio de serviços. Então, novamente agradecendo a todos aí, acabei não agradecendo inicialmente a presidente da Câmara Britânica no Brasil, mas deixo aqui um agradecimento e parabenizar pelas palavras iniciais e passo a palavra aí de volta para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Boa apresentação, muito didática, né? E agora nós vamos falar dos principais pontos de busca de convergência num tratado entre o Brasil e o Reino Unido, né? E para isso nós temos aqui conosco o Roberto Salles, que é sócio da área de International Tax Services da KPMG, tem ampla experiência no ramo da consultoria tributária, tendo participado em projetos para grandes empresas nacionais e internacionais há mais de 25 anos, com ênfase em diferentes áreas, como operações de investimento estrangeiro
de empresas nacionais no exterior, reestruturação societária, M&A, planejamento tributário, entre outras. Quanto à experiência por setor, Roberto possui profundo conhecimento das principais variáveis fiscais e estruturas de interesses para private equity, real estate, educação, varejo, logística, mineração e outros. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC de Minas, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Roberto, é com você. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa que eu estou aqui do lado de uma obra. Se começar a ter bastante barulho, isso faz parte aí do nosso novo normal, né? Então, já peço desculpas antecipadamente. E, começando aqui, queria agradecer pela oportunidade de participação. Primeiro, a Câmara Britânica, na sua pessoa, Luiz Guilherme, na pessoa do Leonardo. Queria agradecer também a Embaixada, na pessoa da ministra Lisa. Agradecer a presença do subsecretário, acho que ele teve que sair, né? Mas agradecer a presença da Receita e do subsecretário aqui para poder nos dar a fala inicial. E também agradecer a presença aí dos meus colegas panelistas, alguns dos quais eu conheço há muito tempo. E acho que dos panelistas, quem eu conheço há menos tempo é a Patrícia, mas já mostrou também que vai agregar muito valor aqui para a nossa palestra. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela e eu queria que vocês me dissessem se ela vai aparecer corretamente. Só um instante, por favor. Apareceu? Na tela ainda no PowerPoint tá normal. Isso. Isso. E agora está no modo de apresentação? Agora sim, entrou. Ok. Bom, eu vou fazer uma apresentação focada nos principais pontos onde a gente tem muito a convergir, né? Onde a gente ainda tem algum distanciamento. O Fabrício tocou nesses pontos, né? A gente já teve várias oportunidades de trabalhar sobre isso juntos, né, Fabrício? Então, a gente sabe bem do que a gente está falando aqui, mas eu vou dar um foco um pouco maior naquela questão que me parece a mais premente, né? Pela distância mesmo em que a gente tem as práticas dos países colocados, que é a questão de serviços técnicos, né? A questão de serviços técnicos, que está aí colocada em primeiro lugar, eu vou entrar mais no detalhe daqui a pouco, mas ela basicamente passa pela diferença de tratamento que o Brasil dá à aplicação do artigo 7º dos tratados e os demais países, né? Não é necessariamente um ponto só do Reino Unido, né? Esse é um ponto em que o Brasil se diferencia da prática internacional de maneira geral. A gente tem a questão dos preços de transferência, né? Eu vou falar rapidamente sobre os outros pontos aqui. O preço de transferência, eu acho até que a gente não precisa perder tanto tempo, porque o Brasil enxergou a necessidade de fazer ajustes, né? A Receita, inclusive, tem tido o mérito de trabalhar nisso conjuntamente com a própria OCDE para tentar montar um sistema de convergência, e esse grupo de trabalho existe, né? E essa é uma iniciativa que a gente considera muito, muito louvável, muito válida, e esperamos que dê bons frutos. Então, esse não é um ponto também que eu diria que é relativo a um tratado Brasil-Reino Unido, né? Ele basicamente é um ponto em que o Brasil é diferente do resto do mundo, né? Mas eu diria que esse ponto ele já está mais bem atacado, né? Ele já foi identificado, ele já foi colocado em pauta e já existem iniciativas concretas. A questão dos dividendos, né, que é o terceiro item aí da tabelinha que vocês estão vendo, é uma questão de diferença de tratamento que, mais do que pelo tratado, vem da estrutura de tributação, de política fiscal que o Brasil usa atualmente. Então, hoje, é um tema que, na verdade, ele nem desperta tanto interesse, porque o Brasil não tributa dividendo, né? A partir do momento que o Brasil voltar a tributar dividendos, que pode acontecer se a nossa reforma avançar, eu, particularmente, sempre acreditei, o Fabrício sabe disso, a gente já teve muitas conversas sobre esse assunto,
eu sempre acreditei que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria, aí sim, aí o tratado não só passa a ser relevante, como ele passa a ser muito relevante, né? Mas, de maneira geral, eu diria que esse hoje é um tema, não só em relação ao Reino Unido também, esvaziado pela postura do Brasil, que é uma decisão de política fiscal de não tributar dividendos, né? Aí a gente vai para o quarto item, que são os juros, os royalties e os ganhos de capital. Nesses casos aqui, o Fabrício colocou bem, a gente tem uma série de diferenças, principalmente de alíquotas, né? A gente tem o Reino Unido praticando determinados tipos de alíquota, o Brasil praticando outros. No geral, eu diria, faço 2 comentários. No geral, as alíquotas praticadas pelo Reino Unido nos tratados são menores, que é uma tendência de um país que é muito voltado para comércio externo, né? Normal que isso aconteça. E, no geral, o Brasil parece se mostrar mais aberto a discutir, a partir dos últimos tratados, a gente tem visto isso, alíquotas menores também, né? Então, a gente já viu vários tratados dos mais recentes, onde as alíquotas caem de 15 para 10, e isso parece ser uma tendência, né? Esperamos que seja. E com relação à questão do ganho de capital, é interessante a gente fazer uma anotação aqui, eu não sei se alguns de vocês acompanham isso no dia a dia, mas num dos tratados recentes que o Brasil assinou, Brasil-Suíça, o Brasil usou uma cláusula para a parte de ganhos de capital bem alinhada com o modelo da OCDE, coisa que não era normal, né? E que, inclusive, pode atrair a aplicação de outros tratados por conta de cláusulas de nação mais favorecida. Então, esse é um item interessante também aqui, que eu acho que demonstra uma evolução, vamos colocar assim, da prática brasileira em relação à prática internacional. E, por último, a questão de solução de controvérsias. Eu diria que aqui a gente tem uma diferença de mentalidade, mas que eu acho que tende a ser superada também, né, em que o Brasil basicamente não usa, né, nunca aceitou muito bem a questão da arbitragem nos tratados, e o Reino Unido usa isso amplamente, né? Então, de maneira geral, eu diria que são esses os pontos principais, né? Eles, inclusive, fazem parte de um estudo do qual eu participei juntamente com a CNI. A gente identificou esses pontos e detalhou eles um pouco mais, mas eu vou agora tomar a liberdade de focar um pouquinho naquele que eu acho que é o mais grave, né? Que é a questão da aplicação do artigo 7º dos tratados. Bom, qual é o ponto do artigo 7º dos tratados? O núcleo passa, obviamente, pelo artigo 7º, né? A gente tem, nesse artigo 7º, para quem não é familiarizado com o tema, uma regra que diz que o lucro das empresas no comércio internacional entre os 2 países signatários vai ser tributado pelo país onde se encontra o prestador do serviço, e não o pagador do serviço. Então, essa é a regra geral, vamos colocar assim. E esse tratado, ele sempre foi entendido dessa forma bastante ampla, sem maiores questionamentos, na prática internacional, né? No nosso caso, especificamente, a gente tem uma questão que são os protocolos. É importante a gente anotar isso, porque isso vai ter um papel fundamental nas nossas discussões um pouquinho mais adiante. Vários dos nossos tratados, eu diria a imensa maioria dos nossos tratados, tem esses protocolos que incluem os serviços técnicos no artigo 12, que é o artigo que trata de royalties. Isso é relevante por quê? Porque enquanto o artigo 7º diz que só o país de residência do prestador pode tributar os serviços técnicos, o artigo 12 diz que os 2 países podem tributar o rendimento de royalties. Então, se nós dizemos que o serviço técnico está enquadrado no artigo 12 de royalties, automaticamente eu mudo a regra de repartição de competência. Deixa de ser uma regra de repartição de competência que atribui a competência para tributação apenas ao país de residência do prestador e passa a ser uma regra de competência que atribui essa competência aos 2 países. Os países que nós temos aqui, com os quais nós temos tratado, que não têm esses protocolos, são Áustria, Finlândia, França e Japão. Isso também era o caso da Suécia, mas a Suécia já foi renegociada, tem um protocolo agora, né, onde já se tem a mesma disposição. Então, isso é muito relevante. A gente tem aí a imensa maioria dos nossos
tratados com esta cláusula. E aí, essa discussão dos serviços técnicos, ela tem um longo histórico aqui no Brasil. Eu vou tentar sumariar aqui, mas é óbvio que eu não vou conseguir entrar tanto no detalhe como seria necessário para a gente poder se aprofundar mais, tá? Mas eu fico, obviamente, à disposição para a gente poder tratar depois, na hora de perguntas, e se for o caso, até depois do evento. Até o final da década de 90, nós tínhamos várias decisões favoráveis à aplicação do tratado na forma da prática internacional. Ou seja, decisões em que a própria Receita Federal, Soluções de Consulta, reconhecia que o Brasil não tinha o direito de tributar os serviços técnicos quando o prestador estava num outro país com o qual nós tínhamos tratado e não tinha um estabelecimento permanente no Brasil. Okay? Então, isso acontecia de maneira ampla e restrita no final da década de 90 e nós não tínhamos grandes questões com relação a isso. No ano de 2000, essa situação muda radicalmente. O governo brasileiro edita esse ato declaratório à Receita, né, edita esse ato declaratório número 1 de 2000, que incluiu os serviços técnicos de maneira indiscriminada na cláusula de rendimentos não expressamente mencionados, que, como o próprio nome diz, é uma cláusula que trata de tudo aquilo que não tem uma cláusula específica para tratar no tratado. Né? E, assim, curiosamente, o ato declaratório dizia que isso era verdade até nos tratados em que não existia a cláusula de outros rendimentos. Bom, obviamente que isso gerou inúmeros questionamentos. Né? Então, nós tivemos muitas discussões sobre isso, muitas ações judiciais, e, a bem da verdade, é importante dizer que esse argumento que o fisco utilizou nessa época, né, que a Receita Federal escolheu de tentar incluir os serviços técnicos de maneira indiscriminada na cláusula de rendimentos não expressamente mencionados, era um argumento bem fraco, ele era muito ruim. Né? E, obviamente, a jurisprudência foi sendo construída por conta, né, dessa fraqueza do argumento do ato declaratório número 1 a favor dos contribuintes. Isso evoluiu, até que em 2012 nós tivemos esse caso Copesul, que é considerado um dos paradigmas dessa discussão, em que o STJ firmou o entendimento de que a melhor interpretação dessa situação era de que, sim, serviços técnicos caem no artigo 7º e, consequentemente, o Brasil não pode tributar quando ele tem tratado com um outro país e o prestador está no outro país e não tem estabelecimento permanente no Brasil. No meio dessa discussão tem inúmeras outras questões, tem teses dizendo que o termo lucro utilizado pela cláusula 7ª tinha que ser interpretado de uma certa forma, como lucro real, isso foi, inclusive, nesse caso, Copesul, afastado pelo STJ. Então, tem uma série de detalhes nesse ponto aqui, que eu não tenho, infelizmente, tempo para poder passar por isso, mas, de maneira geral, quando veio o caso Copesul, a gente chegou num ponto em que a jurisprudência pode-se dizer que estava madura a favor da inclusão dos serviços técnicos no artigo 7º e, consequentemente, da não tributação pelo Brasil. Bom, aí, uma vez que a gente já tinha essa jurisprudência mais madura, e a doutrina também, veio o parecer 2363 de 2013 da PGFN e reconheceu a jurisprudência. Né? Foi uma atitude muito boa, né, do governo brasileiro, de uma forma geral. Reconheceu a jurisprudência, mudou esse entendimento, disse que o ato declaratório número 1, na verdade, não deveria ser aplicado, mas esse parecer, ao mesmo tempo, ele não admitiu, vamos colocar assim, que o artigo 7º deveria ser amplamente aplicado. Ele mudou o argumento de discussão que o fisco utilizava para discutir esses pontos a partir dali e passou a focar na questão dos protocolos. Como a gente viu, são muitos, né, para a maioria dos nossos tratados, e a partir dali, então, o que disse a PGFN e foi posteriormente adotado pela Receita nesse ato declaratório normativo número 5 de 2014, que a primeira verificação de enquadramento que se deve fazer é no artigo 12. Tem protocolo? Tem protocolo. Então, se tem protocolo, cai no artigo 12, tem que ser tratado como royalties. Consequentemente, o Brasil pode tributar. Não tem protocolo? Então, verifica-se se há a possibilidade de enquadramento no artigo 14, que é um artigo de profissões independentes. Não se enquadra no artigo 14, então só aí caímos no artigo 7º.
A questão do artigo 14, eu diria que ela nunca foi adiante, assim, é muito raro o enquadramento desses serviços técnicos no artigo 14, mas a dos protocolos, sim, né? Até porque é um enquadramento simples, né? Você simplesmente parte do pressuposto que os serviços se enquadram na questão dos royalties, e aí vem um ponto, que é um ponto de muita discussão ainda, mesmo quando eles não envolvem transferência de tecnologia, né? Existem muitas posições no sentido de que você só deve incluir o serviço técnico no protocolo quando isso fizer sentido, ou seja, quando o serviço envolver transferência de tecnologia, porque aí seria natural que ele se enquadrasse mesmo no protocolo, mas essa não é a posição das autoridades brasileiras. E aí, a partir daí, o que aconteceu foi que o Brasil passou a atuar diretamente nos tratados, né? Ele não só criou essa postura via ato declaratório normativo número 5 de tentar enquadrar primeiro nos protocolos, depois no artigo 14, depois no artigo 7º, mas também passou a mexer diretamente nos tratados, né? Então, nós temos aí a Suécia, que foi renegociada via protocolo, e nós temos Singapura, Suíça, Uruguai e Emirados Árabes, em que foi incluído um artigo 13, que é derivado do 12A da Convenção Modelo da ONU, onde já existe a previsão de tributação de serviços técnicos pelo Brasil. E isso tudo, esse histórico todo é muito importante, porque isso agora começou a chegar aos tribunais superiores. A gente tem uma decisão do STJ que talvez vire uma mudança de paradigma, ainda não é o caso, tá? Tem muita gente preocupada com isso, mas ainda não é o caso, que é uma decisão em que o STJ basicamente passou por todos esses debates e mandou um processo voltar para a segunda instância avaliar se era o caso de incluir no protocolo, se era o caso disso daí ser até royalties sem qualquer tipo de necessidade de protocolo, que é uma coisa um pouco estranha, mas o fato é que essa decisão existiu, e os TRFs, obviamente, já começam a lidar com esse tema. E por que eu fiz esse histórico todo? Eu sei que meu tempo está acabando aqui, então vou ser rápido para concluir. Por que isso é importante? Porque isso mostra que a prática brasileira não é uma prática de caminhar no sentido da harmonização da prática brasileira com a prática internacional. Pelo contrário, né? O Brasil continua tentando, por várias formas e meios, chegar a uma situação em que a gente continua diferente da prática internacional, continua querendo tributar esse serviço aqui no Brasil. E as consequências principais são, a gente já viu várias vezes, o Fausto vai falar muito melhor do que eu, porque ele vive isso na pele, né? Daqui a pouco ele fala. Basicamente, a gente tem risco de tomada de crédito pelo prestador de serviço, né? O ônus com o GROSSAP atribuído à empresa brasileira, a carga tributária da importação de serviço no Brasil é uma carga tributária proibitiva, né? E a gente vive num mundo hoje em que o intangível está se tornando cada vez mais importante perante o tangível. Isso é muito importante, isso é uma mudança de paradigma monstruosa, né? O intangível você produz onde você quiser. Se a carga tributária de importação do serviço no Brasil é muito alta e você não tem como importar serviço para produzir intangível aqui, qual é a decisão que você pode tomar? E eu tenho visto isso acontecer na minha prática diária. As empresas começam a optar por produzir esse intangível em outro lugar. E vai ser outro país que vai se beneficiar da presença daquele intangível lá. E intangível no mundo de hoje é a coisa mais importante que existe. A gente sabe disso, né? Nós estamos vendo aí as empresas de tecnologia galgando patamares nunca antes imaginados, né? Então, a situação é essa, né? Nós temos realmente, em relação à questão de serviços técnicos, uma discrepância muito grande, preocupante, né? Uma atitude contínua do Brasil, no sentido não de melhoria, mas de manutenção do status quo, que é um status quo problemático, e qualquer negociação de tratado, e aí falando especificamente dessa aqui, tem que colocar isso de maneira muito clara sobre a mesa, porque senão, apesar do tratado, nós provavelmente continuaremos a viver o mesmo problema. E a gente sabe a importância do tema, né? É muito importante tratar disso. Bom, era isso. Acho que a mensagem era essa. Muito obrigado e eu devolvo a palavra aí ao Luiz Guilherme. Roberto, super obrigado. Excelente a tua apresentação. De fato, esse artigo 7º, essa discussão parece não ter fim, né? Assim, quando o caso Copersul foi julgado pelo STJ, parecia que o assunto estava resolvido em definitivo. Parecia. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. O assunto está voltando aos TRF, como você bem colocou,
e agora provavelmente ainda vai voltar a retornar ao STJ para examinar se o protocolo, a equiparação do protocolo, basta per se, né, para você chamar de royalty um serviço técnico que não envolve qualquer transferência de tecnologia. Então, assim, ainda tem bastante água para passar aí nesse assunto. Super obrigado. Bom, o nosso próximo palestrante é o Fausto Pereira. O Fausto é um amigo de longa data aqui que sempre prestigia os eventos da Britain, a quem aqui reiteramos nossos agradecimentos. Hoje teremos o prazer de ouvi-lo. O tema do Fausto é a relevância do acordo para os negócios de ambos os países, aspectos práticos. Nada melhor do que alguém que sofre na pele, para falar dos aspectos práticos dessa temática conosco. O Fausto, ele é gerente-geral regional tributário da Anglo-América no Brasil e na Colômbia, atua 22 anos na esfera tributária em escritórios de primeira linha e ocupando cargos executivos em multinacionais de grande porte, como o Walmart e a Anglo-América no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. É palestrante em diversos eventos e tutor de uma startup na área de energias alternativas. Então, Fausto, a palavra está contigo. Muito obrigado, Leonardo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quero agradecer também ao convite. Para mim é um prazer poder participar desse evento sobre um tema tão importante, o qual eu já venho tratando há muitos anos. Então, quero agradecer à Câmara Britânica pelo convite, à Embaixada, né, pela sua participação também, aos meus colegas palestrantes aí também, brilhantes apresentações pelo Fabrício e pelo Salles. Depois vai ter a Patrícia também falando, certamente, fechando com chave de ouro essa nossa discussão. E eu queria, então, agradecer em meu nome, em nome da Anglo-American. Para nós é um prazer poder participar e fomentar essa discussão desse tema que é crucial para nós, como país, como empresa, né, de se ter a assinatura de um acordo contra a dupla tributação entre o Brasil e o Reino Unido. Quando eu comecei a ponderar sobre esse assunto, antes de entrar aqui nos temas que eu vou abordar, mas quando eu comecei a ponderar sobre esse assunto, eu me lembrei que quando eu comecei na área tributária, lá atrás, bem lá atrás, o Salles vai lembrar, estava lá quando isso aconteceu. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi uma pesquisa sobre a rede de tratados de acordos contra a dupla tributação que o Brasil tinha assinado. E quando eu fiz essa pesquisa na época, eu fiquei encantado de saber que isso existia, porque eu não imaginava que isso existisse, né? E a impressão que eu tive, a sensação que eu tive foi de orgulho do Brasil, porque eu visualizei na prática o Brasil como um player importante no cenário internacional, né? Como um país que faz acordos com outros países, né? Que tem relações econômicas, comerciais importantes com esses países. Então, eu fiquei muito empolgado com isso na época, só que depois eu fui, né, vendo como é que na prática, como na realidade, essa aplicação dos acordos ela vinha acontecendo. Mas a esperança é a última que morre. Eu acho que a gente, né, tem evoluído. A gente teve pouca evolução nesses últimos 22 anos, que é desde quando eu acompanho o assunto, né? Eu venho de uma empresa americana, hoje estou numa empresa britânica, vai fazer 7 anos. E realmente é muito importante que o Brasil tenha tratados, tenha acordos contra a dupla tributação com seus principais parceiros de negócio, né? Já tem, né, 35, como foi comentado aqui, mas tem alguns países-chave que precisam evoluir nessa discussão também, né? Então, bom, eu vou falar dos aspectos práticos, né, onde o sapato aperta no dia a dia, vamos dizer assim. E eu escolhi 3 temas para falar bem rapidamente sobre esses 3 temas, considerando que a gente tem, né, só 15 minutos para falar. São temas que já foram abordados aqui, mas eu queria dar uma perspectiva talvez um pouco diferente desses 3 temas, né? Quais sejam? Primeiro é a tributação na importação de serviços. De todos os temas que eu acho que o acordo, a discussão do acordo e das relações bilaterais é importante, eu acho que esse é um dos principais. Segundo, preços de transferência também. Vou
tentar dar uma perspectiva complementar, né, ao que já foi dito aqui. E, por último, tema aí da vez, o tema que está mais em voga, que é a tributação de dividendos, né, e a relevância do acordo sobre esse prisma. Com relação à tributação na importação de serviços, eu me lembro muito bem quando foi introduzida essa tributação no Brasil, há muitos anos atrás. Nessas horas que a gente vê que os janeiros estão passando, mas quando essa tributação foi introduzida no Brasil, a justificativa das autoridades, né, do governo que pleiteava essa tributação e a introdução da legislação específica para essa tributação, a justificativa era de que seria também uma forma de se ajudar a se desenvolver o setor técnico, o setor de serviços técnicos dentro do Brasil, né? Seria uma forma de criar um mecanismo para estabelecer condições igualitárias, né, entre aqueles prestadores de serviços dentro do Brasil e aqueles que estão fora do Brasil, né, trazendo aí na importação de serviços uma tributação que faria esse equilíbrio. O que aconteceu nesses últimos anos? Acho mais ou menos 20 anos aí, desde que isso aconteceu até agora. A gente viu que essa ferramenta em si não foi suficiente para desenvolver o setor de prestação de serviço brasileiro, né? Especialmente de serviços técnicos, né? De serviços de engenharia, de tecnologia, dessas áreas aí que as empresas precisam tanto. Por quê? Porque, obviamente, aumentar a carga tributária, né? Criar uma tributação não é necessariamente a solução para esse tipo de problema, né? Existem outras soluções, que passam por educação, que passam por políticas públicas nesse sentido. E o que aconteceu na prática é que a gente viu que isso se tornou uma fonte de arrecadação para a Receita Federal, né? Importante, relevante, e não atingiu esse objetivo. E o que acontece hoje em dia, do ponto de vista prático, para nós o impacto que isso gera, é que inovação para qualquer empresa, de qualquer ramo, seja uma empresa multinacional, seja para a empresa na esquina, aqui, a padaria que fica aqui na esquina da minha casa, é um tema crucial, é um tema crítico, né? E a gente vive num mundo que as tecnologias elas evoluem, elas mudam o tempo todo e é necessário se adaptar. A nossa empresa, por exemplo, a Anglo American, nosso propósito, já foi definido há algum tempo, é reimaginar a mineração para as pessoas viverem melhor, né? Transformar a vida das pessoas reimaginando a mineração. Especificamente no caso do setor de mineração, a gente está falando de um setor bastante arcaico, vamos dizer assim, porque tem 100 anos que esse setor opera do mesmo jeito. E o que ele faz é tirar o mineral junto com a terra do chão e limpar ele, né? Beneficiar ele, depurar aquele material até chegar no nível máximo de pureza de um determinado mineral. E isso é feito da mesma forma, tem 100 anos, mais de 100 anos, que é basicamente moendo aquele material e refinando ele. O desafio para as empresas de mineração hoje em dia é como é que a gente consegue mudar isso, como é que a gente consegue fazer isso com mais eficiência, de forma mais sustentável, né? E a Anglo American investiu pesado nisso, especificamente, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um centro de tecnologia lá no Vale do Silício, com, né, pessoas geniais da área de tecnologia, pensando em formas de tratar toda essa informação que a gente tem, que é gerada no nosso negócio, né? Data lakes, e esse tipo de coisa. Só que o que acontece? Para cada um dos países, na verdade, as empresas hoje, como é que elas funcionam, as multinacionais, né? Elas funcionam como várias empresas. E aí, dentro da nossa empresa, existe uma área específica que cuida disso, que chama Technical and Sustainability. Essa área técnica, ela produz a inovação, ela produz a tecnologia e vende para os outros países, né? Para as operações dos outros países. Quase como um prestador de serviço mesmo. E aí, o que acontece? O Brasil fica extremamente limitado, né? Nossa operação no Brasil, por exemplo, é extremamente limitada de contratar, de importar essas tecnologias, essas ideias. Por quê? Porque a carga tributária na importação de serviços realmente se tornou proibitiva, como o Salles comentou, né? Então, o que acontece? A gente vê outros países evoluindo, né, dentro do próprio grupo Anglo American,
e o Brasil ficando para trás, porque o Brasil não consegue acessar essas tecnologias, não consegue acessar, né? Ninguém lá de fora dessa área específica pensa, opa, se eu for vender para o Brasil, vai ficar mais caro do que todo mundo. Então, o negócio do Brasil não vai querer importar esse serviço. Então, a gente está ficando defasado. Na prática, isso está acontecendo, né? A gente vai chegar num ponto que os outros países vão ter, como eu comentei outro dia, uma tecnologia para beneficiar o minério através de um raio laser lá do satélite flutuando aí na atmosfera da Terra, e a gente aqui no Brasil vai estar continuando com a marretinha ali, quebrando a pedra, né? Tem um exemplo prático nesse momento que está acontecendo, né? Hoje, por exemplo, a nossa operação de cobre no Chile, ela já funciona com caminhões autômatos, caminhões que funcionam independentemente, sem motorista. E até hoje a gente, no Brasil, ainda não conseguiu importar essa tecnologia, porque o pessoal se empolga, e aí na hora que chega para falar comigo, né, o cara do Tex, o cara do tributário, aí eu sou aquele que, infelizmente, tem que dar as más notícias, né? Então, esse é um ponto extremamente relevante para nós. Os outros dois pontos, muito rapidamente, né, que já foram comentados aqui. Com relação a preços de transferência, se aplica o mesmo raciocínio, né? O Brasil é como aquele menino que está no playground, ninguém não quer brincar com ninguém, não é que ninguém quer brincar com ele, ele é que não quer brincar com ninguém, né? A gente tem as nossas próprias regras de preço de transferência, e isso tem dois lados, né? Se a gente não consegue, as empresas multinacionais têm políticas de preço de transferência globais, né, que se aplicam por todo o planeta, né? A Anglo-American, por exemplo, opera em mais de 70 países. Então, é muito mais difícil para os outros 69 países se adaptarem à legislação do preço de transferência brasileira do que o contrário, né? Então, o fato de a legislação do preço de transferência brasileira não ser alinhada ao modelo da OCDE, que é um tema super relevante, tem evoluído, como o Salles comentou, mas que a gente ainda, né, precisa de evoluir muito e ter resultados práticos, ela gera uma limitação que muitas vezes, a gente também não consegue acessar tecnologias, ideias, coisas que a gente poderia estar acessando mais rapidamente dentro do próprio grupo, em razão dessa discrepância que existe, né? Senão a gente vai gerar um ajuste no Brasil, gerar um ajuste lá fora, e precisa de ter um alinhamento, né? De seguir um parâmetro equalitário de mercado. E o último tema, que é a tributação de dividendos, que esse é o último ataque do coração que a gente teve aí, né? Que todo mês é uma novidade, uma surpresa. Já há algum tempo, né, a proposta, né, do projeto de lei do PL 2337, aí, de iniciativa do governo federal. Eu tive a oportunidade de ir a Brasília e conversar com o ministro Paulo Guedes a respeito dele. Inovou, né, trouxe essa possibilidade da tributação de dividendos, reintrodução, como o Salles falou, que também é uma situação em que o Brasil é diferente de outros países. Por exemplo, no Chile já existe um modelo de tributação em 2 níveis, mas que, se a gente migrar para um cenário de tributação de dividendos no modelo em que está sendo proposto pelo governo federal, sem a existência de um acordo contra a dupla tributação entre o Brasil e o Reino Unido, por exemplo, na prática o que vai acontecer a gente vai ter países que não têm nada a ver com o Brasil, que não são parceiros estratégicos, países que não são investidores clássicos no Brasil, se tornando investidores simplesmente porque eles têm os acordos, entendeu? Então, é necessário que o Brasil se esforce, né? Tanto o Brasil quanto o Reino Unido, né, se esforcem nessa negociação, nessa relação, para que também, do ponto de vista da tributação de dividendos, a gente consiga implementar o regime mais justo, mais correto, do ponto de vista de ambos os países, né? Do ponto de vista de parceria econômica entre esses dois países, para que o Reino Unido continue sendo um grande investidor, né? O terceiro colocado, aí, como o Fabrício comentou. Então, assim, esses são os 3 temas, acho que tem outros ainda que poderiam ser explorados, mas esses talvez sejam os principais que geram consequências para nós, do ponto de vista prático, que incomodam, onde o sapato aperta, como eu disse. Mais uma vez, muito obrigado, é um prazer, né, estar aqui mais uma vez, e de volta para vocês aí, pessoal. Obrigado, bom dia. Obrigado, Fausto. É muito bacana a gente que todos tenham a percepção, né, de como isso funciona na prática, né? Acho que esse foi o tom da sua fala. O Brasil, a gente vê
que ele tem uma certa xenofobia, acho que isso faz parte até da nossa cultura, essa xenofobia, mas o resultado se mostrou bem, né? Enquanto está todo mundo já avançando para tecnologias sustentáveis, o Brasil vai continuar moendo pedra, se não acordar para esse tipo de coisa, né? Vamos ver. Bom, agora vamos devolver a palavra para o governo britânico, né? Então, nós temos aqui a Patrícia Vilarouca, que vai falar sobre a importância do acordo na agenda bilateral. A Patrícia é assessora especial de política econômica da Embaixada do Reino Unido no Brasil, responsável pelas agendas multilateral e de tributação internacional, bem como análise econômica. Com vasta experiência em relações governamentais e comércio, Patrícia é bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, tem graduação em Administração de Empresas pela FGV e é mestre em Direito Internacional e Economia pelo World Trade Institute, vinculado à Universidade de Berna, na Suíça. Qualificadíssima, Patrícia, a palavra está com você. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Guilherme. Bom, acho que primeiramente eu gostaria também de agradecer o convite da Britain, a Ana Paula Vitelli, o Luiz Guilherme, Leonardo, Mayra. É um prazer estar aqui para falar, né, representar o governo britânico. Eu entendo que essa conversa ela é muito relevante justamente pelo que você acabou de falar, Luiz Guilherme, para a gente ouvir, entender na prática como que as coisas funcionam, qual é o impacto, né, da falta, da ausência desse tipo de acordo, tanto para empresas brasileiras como para empresas britânicas também. Então, aqui a gente ouviu a perspectiva do setor privado, que para mim e para minha colega Lisa Whidden é muito importante. A gente tem acompanhado esse tema de perto, conversamos diariamente com empresas britânicas que têm interesse em investir no Brasil e que já investem, inclusive, mas que se deparam com o alto custo da dupla tributação como um dos principais problemas, né, nessa agenda. Então, em sendo prioridade para o setor privado britânico, claro que isso se torna automaticamente prioridade para o governo britânico. Então, nós temos trabalhado junto à Receita Federal, tivemos diversas reuniões, o Sandro Serpa comentou da reunião que a gente teve ontem, foi uma reunião muito importante no sentido de entender a posição brasileira e também colocar qual é a posição do Reino Unido em relação a esses pontos que vocês abordaram aqui hoje. Então, a gente está falando de preço de transferência, a gente está falando de tributação de serviços, mas também outras questões que aí eu gostaria de ressaltar que essas outras questões a gente entende que tem já um certo alinhamento, vamos dizer assim, né, que a gente consegue avançar sem muito problema, mas, infelizmente, quando a gente fala de preço de transferência, tributação de serviços técnicos, a gente ainda está entendendo como que o Brasil vai avançar na reforma de preço de transferência e também com relação a serviços técnicos, qual vai ser a abordagem do Brasil a partir do momento em que ele também se torna membro da OCDE, né? A gente tem aí a candidatura do Brasil hoje como uma candidatura importante, relevante no sentido de que o Brasil já tem promovido diversas reformas para se adequar aos instrumentos da OCDE. O Reino Unido é um grande apoiador dessa agenda. A gente tem apoiado não só, como a Lisa colocou, não só de forma política, no âmbito da OCDE em Paris mesmo, mas também de forma técnica. Então, isso, por exemplo, temos projetos que apoiam não só questões tributárias, como o próprio projeto de preço de transferência, mas também questões de alinhamento com as regras da OCDE sobre meio ambiente, sobre acionistas minoritários, sobre empresas estatais. Então, assim, o Brasil está, de fato, muito avançado nesse sentido. E se contrastado com os outros candidatos, realmente é o país que mais aderiu a esses instrumentos, né? O Reino Unido hoje tem cerca de 130 acordos para evitar dupla tributação em vigor, negociados. Aqui na América do Sul, a gente tem acordo ou está negociando com 9 de 12 países, né? Então, isso é bastante, e o Brasil é a principal economia que a gente não tem ainda esse acordo e que, claro, a gente quer muito avançar nessa negociação. Então, assim, existe um apetite como uma prioridade do governo britânico de avançar nessas negociações e ter esse acordo o mais breve possível, né? O nosso último acordo negociado foi com a Colômbia, que, inclusive, se tornou membro da OCDE recentemente, como vocês devem saber.
Bom, o papel do acordo para evitar dupla tributação, ele não só acho que é importante agora nesse momento para atrair mais investimento, fortalecer comércio, os vínculos de comércio entre os dois países, mas também é importante para a arrecadação no médio e longo prazo, né? Assim, a gente vai atrair mais e mais investimentos, a gente está falando de uma via de mão dupla, e também acho que esse momento é crucial no sentido de que os países tentam se recuperar de uma pandemia, e que esse tipo de acordo ajuda muito na agenda, né? Bom, então, assim, além da conversa técnica que o Sandro Serpa comentou ontem, nós também temos tido diálogos de nível ministerial. Então, no nosso último Economic and Financial Dialogue, que é o nosso diálogo econômico e financeiro, nós tratamos desse tema. Ele foi realizado em 2020, existe um joint statement, né, uma declaração conjunta entre Brasil e Reino Unido, que coloca o acordo para evitar a dupla tributação como uma das prioridades para os dois países, e que em 2021 nós continuaríamos as discussões a respeito desse tema com o objetivo de lançar essas negociações o mais breve possível. Continuamos as discussões, como vocês podem ver, mas ainda está pendente esse ponto de lançar essas negociações, né? Essa agenda ela também tem um mandato político importante, né? Com o chanceler do Tesouro, Rishi Sunak, e também o ministro Paulo Guedes se conversando diversas vezes a respeito desse tema, e também, inclusive, o nosso primeiro-ministro Boris Johnson e o presidente Bolsonaro se encontraram no âmbito das reuniões da Assembleia Geral da ONU esse ano, e também mencionaram que essa é uma agenda que eles gostariam muito de avançar. Então, como vocês podem ver, é uma questão técnica, mas que também tem ali uma decisão política que eventualmente precisa ser tomada, né, para que isso avance. E há interesse de ambos os lados. Bom, e aí o que eu posso dizer sobre a posição negociadora do Reino Unido, né? A nossa preferência, claro, é seguir a Convenção Modelo de Acordos para Evitar a Dupla Tributação da OCDE, né? Ela é uma convenção que os países baseiam seus próprios acordos nessa convenção, e essa seria a nossa abordagem, né? Como país membro da organização, e acho que também tendo que, a partir do momento que o Brasil se torna candidato e tem a intenção de entrar na organização, é um processo natural de cumprimento das regras, de avançar, né, no segmento das principais recomendações da OCDE. Preço de transferência, como eu falei para vocês, é um tema importante. A gente entende que o Brasil tem avançado em reformas que vão culminar em cumprimento total da legislação da OCDE, né, das recomendações da OCDE, guidelines em relação ao preço de transferência, e aí o sistema brasileiro de preço de transferência vai sim ser um sistema mais compatível, vamos dizer assim, acho que como o Fausto colocou, né, a gente tem, hoje os países têm certa dificuldade de avançar nessas transações, justamente porque o sistema brasileiro difere bastante, né, do que é o padrão de outros países e da própria OCDE. Então a gente entende que esse passa a não ser um problema tão crítico, vamos dizer assim, a partir do momento que o Brasil tem esse comprometimento está, inclusive, avançando com o apoio da própria OCDE para implementar essas regras e lançar esse novo sistema. A gente ainda acha que talvez exista ali um problema relacionado à negociação do acordo em si, quando a gente fala de preço de transferência, porque o Brasil, hoje, nos seus tratados, quando a gente fala de artigo 9º, né, que é o artigo sobre empresas associadas, o Brasil não inclui o 9.2, né, que seria sobre ajustes correspondentes, então, e o Reino Unido sempre inclui. Então, ainda não há confirmação por parte da Receita de se de fato o Brasil vai passar a incluir. A gente espera que esse seja um movimento natural, como eu disse, no sentido de que o Brasil vai se aderir às regras, vai promover todas essas reformas, e aí, em si, né, vai avançar no sentido de incluir esse tipo de artigo nos seus acordos, no 9.2 especificamente. Quando a gente fala de tributação de serviços técnicos, aí sim a gente tem um problema um pouco maior. Essa é a barreira final a ser superada, eu diria, né, como eu falei, o preço de transferência a gente acha que já está convergindo para um consenso, né, em relação à posição negociadora dos dois países, mas tributação de serviços ainda é um desafio. Né, a gente ali sabe que atualmente a Receita Federal, como
o Roberto colocou, inclui um artigo extra nos seus acordos, né? Normalmente ali, se a gente pegar o acordo com a Suíça, a gente vê que está no artigo 13º, se não me engano, que versa sobre Fees for Technical Services, né? A tributação de serviços, e esse tipo de abordagem para o Reino Unido hoje a gente chama que é uma red line, né? A gente não consegue avançar com esse tipo de cláusula dentro do acordo. Então, isso acaba tornando inviável o início da negociação, tanto a minha equipe negociadora como a própria equipe negociadora da Receita Federal já entenderam que não vale a pena lançar o esforço negociador, né, lançar as negociações e saber que em determinado momento essas negociações vão travar, né, por conta dessa questão de serviços técnicos. Bom, a solução no nosso ver, né, na nossa perspectiva, seria avançar mesmo com o padrão da OCDE, como a gente colocou para vocês, ou seja, a convenção, né, para evitar de acordos para evitar dupla tributação. A gente acredita que essa é a solução que seria mais importante, não só pelo fato de que vai seguir com as regras da OCDE, mas assim ainda, né, considerando o fato de que o Brasil ainda não começou o seu processo de acessão, isso também seria uma evidência importante para o Brasil de que, de fato, o país está disposto a ser considerado, né, avançar nessas regras de cumprimento da OCDE e vai ser considerado um país like-minded, né, como os países da OCDE em si veem os outros países que cumprem já com as recomendações da organização. A gente entende também que, e a gente reconhece que isso é com certeza um efeito, né, potencial de uma negociação, que é o impacto na arrecadação. Qualquer negociação vai levar a esse tipo de impacto, a gente reconhece que isso é algo, né, considerável, mas, no entanto, a gente acha que, né, a negociação ela leva um tempo para ser concluída, né? Se a gente pegar, por exemplo, o acordo com a Suíça, negociado em 2018, ele só vai entrar em vigor no ano que vem, então existe um tempo aí considerável para que os países possam se adaptar, possam planejar, né, qual seria o impacto dessa perda de receita tributária no curtíssimo prazo. Eu acho que, para concluir, assim, com relação ao que o Reino Unido pensa, né, e qual é a nossa posição, a gente está completamente priorizando essa agenda, então eu queria deixar isso realmente, assim, enfatizar esse ponto. Temos tido conversas diárias com a Receita Federal, eu também converso muito com a nossa equipe negociadora em Londres, e novamente, né, essa discussão vem em diálogos ministeriais, mas a gente ainda precisa entender que existe ali uma certa disposição por parte da Receita Federal de avançar nessa questão de tributação de serviços técnicos para nossa satisfação mútua. Eu também queria enfatizar que, assim, do lado do Reino Unido, a gente tem a preferência de seguir o modelo da OCDE, por ser membro da OCDE, mas a gente também está disposto a exercer certa flexibilidade, né, o que a gente faz em muitos dos tratados que já existem, que estão em vigor, e a gente já, inclusive, colocou propostas na mesa para a Receita Federal avaliar, entender se haveria, né, a possibilidade da gente continuar conversando com esses diálogos exploratórios e lançar negociações com essa proposta alternativa, que também é uma proposta que segue o modelo da OCDE, mas ela está ali como alternativa à convenção modelo principal, né? A gente entende que o engajamento do setor privado é super importante, acho que não só, né, o governo britânico conversando com o governo brasileiro, mas também, como eu disse, essa discussão hoje ela é muito relevante para mostrar que esse tipo de acordo ele é importante não só para o setor privado britânico, mas também para o setor privado brasileiro, como eu disse, uma via de mão dupla, e a gente entende que isso vai, né, impulsionar os fluxos comerciais e de investimentos entre os países, é claro, e a gente vai avançar numa parceria mais profunda, né? Ontem a gente teve aqui uma discussão no Congresso da Britain sobre a facilitação de comércio, como que isso se dá no âmbito das negociações de acordo de livre comércio, etc., e um acordo para
evitar dupla tributação é complementar, né? A gente está falando de algo que vai expandir com certeza ali o acordo de livre comércio, a transação de bens, serviços, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de tributação, também tem um impacto relevante, né? Então, se a gente tem um acordo para evitar dupla tributação em vigor, isso com certeza complementa e aí aprofunda mais a relação bilateral. O último ponto que eu queria colocar, então, é que a gente acha que esse é um momento muito oportuno. A Alissa comentou que, enfim, né, o ministro Paulo Guedes tem a intenção de avançar com essa agenda de liberalização comercial, tem dado sinalizações positivas no âmbito mais político, de conversas que a gente tem bilaterais com ele, e a intenção também por parte do Reino Unido, agora que a gente saiu da União Europeia, de avançar e estreitar os laços comerciais com o Brasil. Então, acho que é isso que eu queria colocar para vocês, fico à disposição para esclarecer qualquer ponto, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, é um debate riquíssimo e que eu fico feliz em poder contribuir representando o governo britânico. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Na verdade, enquanto eu estava formulando aqui até uma pergunta, você chegou até a abordar um pouquinho o tema. Você falou de modelos alternativos, né? Até de alguma troca aí com o governo brasileiro. Tá? E eu fiquei com uma certa dúvida. Assim, nós já estamos, vamos dizer assim, numa fase final de, por exemplo, discutir minutas, efetivamente, textos de acordo, ou ainda a gente está no campo das ideias, vamos dizer assim? Ótima pergunta, Luiz Guilherme. A gente está numa fase de diálogo exploratório, né, que é entender qual é a posição negociadora de cada lado e o que a gente poderia fazer e assim, sinalizar o que é mais complicado avançar, né, tanto por parte do Reino Unido quanto por parte do Brasil. Com relação aos serviços técnicos, como eu disse para vocês, que é uma agenda mais complexa, né, porque a gente, como Reino Unido, a gente entende que a inclusão dessa cláusula extra nos tratados do Brasil é uma red line para a gente tentou contornar a situação no sentido de oferecer outras possibilidades, né? Também seguindo o padrão da OCDE, então, assim, a gente, né, veja, a gente continua com essa intenção e a gente acha que ela é convergente também hoje com a posição brasileira, que é de se tornar membro da OCDE em determinado momento, que é algo que a gente entende que vai acontecer e a gente espera que seja o mais breve possível. Então, são diálogos exploratórios colocando ali opções para a gente conseguir contornar os problemas que a gente tem. Muito obrigado, esclareceu bem. Bom, acho que estamos com o tempo um pouco estourado. Léo, por favor. Bom, Luiz, realmente o tempo estourado já era previsível, já havia até falado isso no início, né? O assunto realmente é instigante, está na pauta do dia de ambos os países, como a Patrícia bem fez esse discurso final. Então, Luiz, eu acho que a gente pode aqui, né, para não tomar mais o tempo dos convidados e de quem nos assiste, né, partir para o encerramento, né, para agradecer aos nossos palestrantes, a quem nos assistiu, né, e assim, se eu puder fazer um rápido sumário do que ouvimos aqui nessa manhã, início de tarde, né, o Fabrício bem colocou no início da apresentação dele, de que há necessidade ainda de muitos ajustes para que o Brasil aprimore a questão dos tratados que já firmou, e que evolua, né, nos tratados ainda por firmar, mas há avanços a ser celebrados, né, e o Fabrício bem coloca a questão da inclusão agora positivada por lei, né, do nosso Congresso, da inclusão da contribuição social sobre o lucro nos tratados. Isso era um ponto, de fato, muito importante, que gerava muita perturbação, né, no apaziguamento. Quando a gente fala de tratado, a gente está sempre falando no fim do dia, o que se o tratado, né, ele traz de parte a parte é o quê? É previsibilidade. O que as partes querem é ter segurança jurídica de saber onde estão pisando e quais as consequências dos movimentos que farão. Acho que o Roberto trouxe a questão do artigo 7º, né, e assim o Roberto conseguiu ali, incrivelmente, em poucos slides, talvez em um,
resumiu uma discussão que já dura mais de 20, 30 anos, né, da questão do artigo 7º. Tem muito ainda a se tratar de artigo 7º, e o que a Patrícia nos narra agora, né, essa discussão do Tratado Brasil-Reino Unido, é ainda um entrave importante, né, no avanço desse tema. Eu acho que o governo brasileiro ele não pode estar pensando, quando vai firmar um acordo de bitributação, apenas na questão de receita tributária, né? Assim, o tratado ele não visa apenas e exclusivamente, né, a preservação da receita tributária. Ele visa, antes da receita tributária, né, a atração de investimentos, né, que isso que gera emprego, gera renda, né, e gera tributos, né? Então, assim, é uma via de mão dupla que não pode ser examinada só pela consequência tributária em si, né? E o Fausto, né, que nos coloca aqui a dificuldade prática, né, do empresário, né, multinacional que vem fazer negócios no Brasil, né, vis-à-vis esse panorama ainda confuso, né, e pouco claro dos tratados contra a dupla tributação. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, de novo, dos nossos palestrantes, de toda a equipe da Receita Federal que participou do evento, do governo britânico, né, no Brasil, da Confederação Nacional da Indústria, da KPMG, da Anglo-América, na pessoa do nosso amigo Fausto. Agradeço igualmente aos nossos vice-presidentes do Comitê Legal, o Paulo Tedesco, em São Paulo, né, e a Paula Abreu, aqui no Rio, pelo sempre apoio na organização desses eventos. Convido a todos a se inscreverem no nosso canal, né, da Britain no YouTube, e a compartilhar os links, né, das gravações, inclusive esses 2 dias de eventos que encerramos agora estarão lá. Então, compartilhe com seus contatos, com seus conhecidos, né? Os temas foram muito bem explorados e são muito da ordem do dia, né? Os nossos próximos eventos estarão disponíveis também lá no site, né? Basta acessar o www.britain.com.br. Então, com isso, né, agradeço a presença de todos novamente. Contamos aí com a participação de vocês nos nossos próximos eventos. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Bom dia, pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigado, até a próxima.